fake news. You are fake news. Queridos, mais uma vez, boa noite. Temos algumas coisas para continuar vendo hoje. Nós, na semana passada, começamos uma série de sermões que fala sobre fake news. Hoje, então, vamos para a parte 2, que também precisa, obviamente, fazer parte do pacote que a gente tem tentado apresentar nesse mês de setembro. Não só, obviamente, por causa das eleições que teremos no começo de outubro, mas principalmente para a necessidade que todos nós, obviamente, precisamos entender o perigo que é a mentira. O perigo que é, obviamente, para a unidade da igreja, unidade da família, unidade dos relacionamentos. O perigo que é a mentira por conta de que o pai da mentira é Satanás e ele avança muito sobre as pessoas por causa de mentiras. A gente já tem trabalhado a respeito disso. Hoje a gente vai entrar numa outra esfera. Falamos na semana passada a respeito do geral, do que é fake news de verdade, a mentira. O escalabro que é, muitas vezes, a gente imaginar, julgar que a mentira, seja aquela que as pessoas citam como mentira branca, não tem efeito, não faz muito mal. A gente já sabe disso, vimos na semana passada, a gente vai ver até um pouco mais. Mas hoje a gente vai dar um pouco mais de andamento nisso. Essa semana, a nossa equipe, que está lidando com algumas redes sociais, principalmente o Instagram, fez uma enquete, apresentando uma determinada proposição, uma frase, e perguntando se essa colocação era fato ou fake, se era verdade ou se era uma mentira. E a colocação foi: o dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, obviamente, assumem isso como uma verdade. A pergunta que foi feita é: isso de fato é fato ou é fake? Fernanda, você que é uma das organizadoras e administradoras do Instagram, como é que ficou a porcentagem aí da votação dessa enquete? Você pode dizer para a gente? Ok, então a metade das pessoas que votaram acreditam que essa colocação de que o dinheiro é a raiz de todos os males, acharam que isso é fato. Mas a outra metade, então, entendem que isso é uma mentira. É claro, a Bíblia fala de que o dinheiro mexe com as pessoas. A Bíblia diz, na verdade, não diz exatamente isso. Não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas diz que... Exatamente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, você que colocou como fato, não compreendeu exatamente qual é a verdade que está sendo apresentada. O dinheiro não é a raiz de todos os males, o dinheiro em si, mas o amor a ele, de verdade, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ok? Tá bem, isso é bem importante da gente apresentar hoje, porque a gente vai falar sobre alguns mitos que as pessoas apresentam como sendo bíblicos. Mas antes é importante que a gente entenda o que a gente viu na semana passada, para que a gente não perca de vista a nossa direção, tá bom? Na semana passada a gente viu de que nada de bom se estabelece com base em uma mentira. Absolutamente nada de bom se estabelece tendo como base uma mentira. Às vezes você acha melhor mentir. Às vezes eu posso julgar que numa determinada situação a mentira é a melhor alternativa. Não é. Você talvez saia apenas de uma encrenca por causa daquela pequena mentira ou daquela suposta pequena mentira que você aplica, ou que a gente aplica. Mas não imagine que o resultado daquilo vai ser bom. A gente não alcança muitas vezes, na nossa visão, a consequência daquilo. Mas, sinceramente, a gente já deve saber de que nada de bom se estabelece com base num conselho daquele que é o pai da mentira, de Satanás. Ele não quer o nosso bem. A segunda verdade que vimos na semana passada é de que a verdade, suprema verdade, deixou de ser um conceito para ser uma pessoa.
ainda falando sobre verdade. Jesus mesmo afirmou sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto as pessoas imaginam que a verdade é só um conceito, é o não falar mentira, mas a verdade, a Bíblia testifica de que é uma pessoa, que tem nome inclusive, Jesus de Nazaré, tá bem? E na semana passada a gente viu, terminamos com isso também, de que no domínio da mentira somente a verdade liberta. Conhecereis a verdade? Jesus. E ela é quem vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade de fato liberta a gente. E terminamos com isso, claro. Se a gente está preso a alguma mentira, Jesus pode libertar a gente. Jesus quer que a gente permita que Ele nos liberte, ao invés da gente ficar preso numa mentira. Porque muitas vezes a gente sustenta uma mentira e vai julgando que aquela mentira ela tem valor, ela é boa, e a gente vai aplicando sobre aquela mentira teores e ideias para que as pessoas julguem, imaginem que seja verdade. Aí a gente fica escravo daquilo. A gente vai ficando escravo da mentira. Mas olha, chegou a hora da gente lançar fora a mentira. Ah, não consigo, porque já estou amarrado nela. Mas Jesus liberta. Jesus é quem liberta. Terminamos na semana passada com isso, ok? Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre outra situação de que a gente precisa também discutir. Mitos bíblicos. Mas antes, é importante que a gente faça uma outra oração, pedindo que o Senhor nos ajude, nos dê graça o suficiente para que a gente compreenda que nós precisamos, veja só, se basear na verdade bíblica e não em mitos bíblicos. Porque mitos também são mentiras. Às vezes aquilo nos faz ficar confortável. Porque, de algum modo, a gente julga, a gente acha que aquele mito vai nos ajudar. E hoje a gente vai discutir alguns mitos, não vou falar de todos, porque não temos condições de lidar com isso aqui, mas a gente vai falar sobre mitos bíblicos. Mas vamos orar e depois a gente continua, tá bem? Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos dá aquilo que realmente necessitamos. Nos liberta, nos livra de todo o embaraço também, porque entendemos de que Jesus Cristo, sendo a verdade, se revela através da palavra do Senhor. Nos ajuda para que a gente possa se entregar a esse momento aqui ao Senhor, com a nossa mente, como o Tiago falou aqui, para que a gente compreenda qual é a Tua vontade para nós, para cada um de nós. Nos abençoe a todos que estamos aqui, para que possamos, compreendendo a Tua palavra, ter uma mudança de vida. Preferir a verdade, preferir o que o Senhor tem para nós. Nos abençoe esta noite, por favor, em nome de Jesus. Amém. Ok, mitos. O que é um mito? Mito é uma representação de fatos históricos, só que amplificados através da imaginação de algumas pessoas. E, obviamente, isso é repassado pelas tradições e também por conversas e por redações ou por coisas escritas. Mito, então, é alguma coisa que tem ou teve um fundo de verdade, mas foi amplificado, tornando aquilo que é verdade em uma mentira, transformando aquilo que tem de fato um pouco de verdade, ou tinha verdade, mas foi transformado em mentira. Uma mentira que é propalada, é apregoada através dos tempos. Uma fake news, que é geralmente aceita em alguns lugares como good news, embora seja fake. Algumas lendas urbanas, hoje a gente não tem tantas igual eu tinha na minha adolescência, aquelas lendas que apareciam, que eu sei que algumas pessoas aqui já sofreram na escola com elas, principalmente a velha do algodão nos banheiros das escolas. Alguém lembra disso? Quem lembra disso? Olha aí, o pessoal aí que já tem um pouco mais de idade. O Sérgio aqui no Gama não entra, olha, ia para a escola, não ia ao banheiro, passava o tempo todinho com medo da velha do algodão.
Não, Sérgio, fala aí. Só ia voltar, só ir no banheiro de casa, né? Depois apareceu o homem do saco, né? Que raptava as crianças e aquela coisa toda. Invenção. Invenção. Alguns mitos, como falei, trazem, de certa forma, para alguém um determinado lucro. E aquilo tem que ser perpetuado, senão o pessoal não vai ter aquele lucro. O ET de Varginha é um negócio desse. O comércio que gira naquela cidade em torno desse mito, as pessoas não querem, obviamente, acabar mais com o mito. Mitos. Quem é que não ouviu falar? Tem gente que nunca conheceu Elvis Presley, nunca ouviu cantar, mas sabe da história de que as pessoas fizeram propaganda, que as pessoas anunciaram de que Elvis não morreu. Não tem isso? O pessoal começa a inventar algumas coisas. Essa semana a gente comemorou o nosso Dia da Independência, 7 de setembro, né? E aí eu fui verificar alguma coisa. O que é que tem de mito nisso? E aí eu vi algumas coisas que eu fiquei impressionado. Eu já sabia de alguns. Esse aqui é o famoso quadro da Independência, pintado por Pedro Américo. Ele demonstra alguns mitos que foram propalados, foram anunciados e entraram, inclusive, nos livros de história do Brasil. E, mais recentemente, isso aí caiu por terra. Um deles é que, olhando para esse quadro aí, foi muitas vezes passado adiante, de que naquela época, no grito da independência, as coisas não estavam bonitinhas do jeito que está ali. Não tinha ninguém uniformizado como estão ali. A guarda presidencial, né, que chama ali? Os dragões da independência. Não estava daquele jeito, nem passou perto daquilo. Não era sobre cavalos que eles estavam, era sobre mula, porque cavalo é um negócio assim mais bonitão, chique, né? E tudo cavalo de raça, aquela coisa toda. E outra, gente, não havia glamour naquele momento, naquele dia, porque Dom Pedro, ele estava doente. Ele estava com diarreia. Então não tem jeito de ser um negócio glamouroso, um negócio bonito, né? Numa situação daquela. Para mim, o mais interessante e o mais difícil também de aceitar, e isso já fiquei sabendo, foi esses dias, olhando e fazendo essas observações, é de que esse quadro, ele está no Museu de Ipiranga de São Paulo. Esse quadro, já chegou a ter mais de 1000 visitas por dia. A média de visita, olhando esse quadro, a média é de 350 mil pessoas por ano. Isso é impressionante. E o que mais impressionante para mim, sabe o que é? É isso aqui, ó. O que é isso? Presta atenção. Uma vez eu vi esse quadro há muito tempo, eu pensei que era esse aqui. Mas esse quadro aqui, ele foi feito em 1875. Estava na Europa, uma das batalhas de Napoleão e alguma coisa assim. Você não percebe que tem coisa muito semelhante com isso? Então, o quadro que fala a respeito da nossa independência, a originalidade dele é fake. Haja coincidência. 13 anos antes foi feito esse quadro. 13 anos antes de Pedro Américo. Voltemos aos mitos. Só que a gente precisa falar a respeito de mitos que falam talvez muito mais profundamente conosco. Muitas vezes, sabendo desses fatos históricos hoje, talvez não altere muito a nossa vida. Mas nós não estamos aqui para falar basicamente sobre isso. Estamos para falar a respeito da palavra do Senhor. Porque eu sei que você não veio aqui hoje, senão para aprender um pouco mais acerca de Deus. E é importante que a gente também entenda
de que alguns mitos atingem a Bíblia. Mitos bíblicos são aquelas apresentações de ensinos bíblicos adulterados através do imaginário coletivo e também de longas tradições literárias, orais ou escritas e perpetuadas por interesses do mal. É certo que você já ouviu algum mito bíblico, eu já ouvi. O que eu vou falar aqui foram coisas que eu já ouvi, mas já ouviu aquele mito onde as pessoas falam de que o cair é do homem e o levantar é de Deus? Tem na Bíblia, o pessoal fala assim. Não tem na Bíblia. Como falei, alguns geralmente continuam firmes, permanecem, porque alguém tem algum interesse naquilo. Um outro mito que o pessoal inventou é de que Jesus desceu ao inferno. Até música fizeram com relação a isso. Desceu ao inferno, pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave do diabo e do inferno, sei lá o quê, não é isso? E nos resgatou. Mito. Hoje a gente vai verificar alguns que são daqueles que a gente precisa colocar no seu devido lugar, como mito. E a gente vai ver a verdade que, de alguma maneira, a gente pode aprender com isso também. O que é verdade e não fake, tá bem? Primeiro mito: os ricos não vão para o céu. Eu já ouvi isso diversas vezes. Algumas pessoas falando de que os ricos não vão para o céu. É certo que você já não cai mais nessa história. Mas muitas pessoas falam a respeito disso. Porque muitas vezes a pessoa tem base o que fala em Mateus, capítulo 19, a partir do verso 24. Jesus narrando: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O interessante é que essa passagem ela diz claramente, claro, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, quer dizer, um camelo, aquele bichão com duas corcovas, né? No fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Olhar um camelo passando por dentro do fundo de um buraco de agulha é impossível mesmo. Quando Jesus falou isso, algumas pessoas pegam só essa frase, esse versículo fora de contexto e começam a anunciar, porque a pessoa, é impossível, de fato, um camelo passar no fundo de uma agulha. É impossível. A verdade que está aqui, o que Jesus estava querendo nos dizer, é respondida logo de imediato. Jesus vai falar que não é só o rico que não consegue entrar no céu. Jesus vai falar que todo mundo, que ninguém consegue. Mas é interessante que a gente analise o que está por trás disso. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus estava condenando aquela avareza, as pessoas que querem, obviamente, seguir a Jesus, mas não querem deixar de amar o dinheiro com um amor acima do amor a Jesus. Mas Jesus, olha, interessante que é toda uma lição que está por trás dessa passagem. Na sequência, versículo 25 já começa dizendo: os seus discípulos, ouvindo isso, ouvindo o quê? Que Jesus falou que é muito mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, ficaram perplexos por Jesus ter falado aquilo, dizendo: uai, quem é que poderá ser salvo então, Jesus? Quem é que poderá salvar-se? Interessante. A pergunta dos discípulos estava baseada, sabe em quê? Na ideia, falsa ideia também, de que toda pessoa que é rica é uma pessoa abençoada por Deus. Olha a pergunta deles: quem é que pode se salvar então? Já que se o rico não vai poder entrar no céu, quem é que pode se salvar então, Jesus? Então, na cabeça dos discípulos, que não é diferente hoje de algumas culturas de algumas igrejas evangélicas, sempre julgando de que dinheiro, bens, é resposta à bênção de Deus. Jesus vai falar que não tem nada a ver com isso. Mas olha o que é a resposta de Jesus está falando. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens, rico, pobre, classe média, miserável, riquíssimo, desempregado ou empregado, aos homens isso é impossível. O quê? O salvar-se. Mas a Deus tudo é possível. Gente,
O Evangelho deixa claro para a gente de que nós não conseguimos nos salvar. Se Jesus não nos salvar, a gente não vai ser morador do céu. A gente não será salvo. A gente não é salvo. A afirmação, então, que Jesus nos está dizendo aqui é de que eu e você não conseguimos nos salvar. Não é só rico que não pode entrar no céu pelas suas próprias forças. É qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se alguém, então, vai falar para você, os ricos não vão para o céu. Nesse contexto, você falar, ninguém vai. Nem rico, nem pobre. Ninguém consegue se salvar. É impossível para o ser humano, mas é possível para Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo, morrer a nossa morte, pagar pelos nossos pecados e nos oferecer o céu de graça. É de graça, então, que a gente tem acesso ao céu. Ok? Primeiro mito, então, os ricos não vão para o céu. A gente já pode dizer, de fato, não vão mesmo não. Nem rico, nem pobre. Se forem pelos seus próprios méritos. Os discípulos estavam malucos com a colocação de Jesus, porque os discípulos de Jesus ainda julgavam, caramba, se os ricos que têm dinheiro para dar muita esmola não vão para o céu, não podem entrar, então quem vai? Ninguém, eles pensando. Aí Jesus explicou, ninguém mesmo, meu querido. Porque se alguém crê nos seus próprios méritos, nas suas próprias esmolas para ir para o céu, não vai para o céu. Segundo mito, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não sei se você já ouviu esse mito aí. Demais, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. É claro, o livro de Provérbios fala, o que lavra a sua terra será farto de pão. O autor de Provérbios, Salomão, ele estava apresentando a sua leitura social daquele tempo, que não é diferente do nosso tempo mesmo, não. Isso quer dizer o quê? Existe a lei, todo mundo sabe disso, da causa, do efeito e da causa e efeito. Em outras palavras, é natural que as pessoas que trabalhem, ela obviamente vai ter o seu sustento. E dependendo do trabalho, vai ter fartura. Isso é natural, isso é natural. Talvez por causa de uma situação dessa, alguém começou a inventar de que faça a tua parte, que eu te ajudarei. Também, porque Deus, eu já ouvi isso do meu pai. Porque Deus fala, faça a tua parte, que eu te ajudarei. E muitas vezes coloca e vincula isso com a salvação. Só que não tem nada a ver. Deus não quer que eu faça alguma coisa para me salvar. Porque eu vou me atrapalhar, eu vou atrapalhar. Porque eu sou pecador o suficiente para atrapalhar tudo aquilo que eu quiser fazer para agradar a Deus. Se Deus não estiver comigo, se não estiver em mim, não estiver fazendo e operando através da minha vida, não adianta. Eu preciso de Jesus Cristo. De Jesus viver a minha vida. Isso é o que eu preciso e isso é o que você precisa. Queria ler com vocês outro texto, que também nos ajuda, 2 textos na verdade, mas esse aqui nos ajuda um pouco a entender a mente de Deus no que diz respeito a essa ideia de fazer e receber a bênção dos céus. Salmo 127, os versículos 1 e 2, afirmam algo bem impressionante para a gente. Primeiro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Coisa interessante. O salmista afirma de que é inútil a gente trabalhar se o Senhor não colocar a mão para abençoar. Ele vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus espera que a gente faça. Deus não quer a nossa negligência. Mas a gente tem que entender que se Deus não fizer, não adianta nem a gente trabalhar. Um dos fatos que a gente pode aprender aqui é a respeito da ação humana com a ação divina. Aqui tem a ação humana, edificando a casa, e a ação divina, para que aquela ação humana se estabeleça, realmente aconteça aquilo que é esperado. Edificando a casa seja edificada. O guarda guardando a cidade e, de fato, a cidade ser guardada.
O versículo 2 apresenta uma outra verdade. Olha só. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aí ele termina. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus pode nos conceder qualquer coisa sem nenhum esforço nosso. Porque Deus é Deus. Deus é soberano. Ele faz do jeito que Ele quiser. A primeira parte dessa passagem fala da ação humana que Deus quer que a gente faça. Trabalhe, vigie. Mas a gente tem que entender de que nada disso vai acontecer de verdade se Deus não quiser. A segunda parte amplia o poder de Deus, nos mostrando que Deus dá, inclusive, quando a gente não faz. Porque Deus é Deus. Ao invés da gente ficar batendo no peito porque aconteceu alguma coisa que Deus, de alguma maneira, permitiu que eu fizesse, ao invés de eu levantar as mãos, comemorar, me orgulhar por alguma coisa de boa que aconteceu através da minha vida, eu deveria entender claramente de que se não fosse a mão de Deus, não aconteceria. Se Deus, obviamente, não estiver na jogada, isso não vai adiante. No Novo Testamento, Jesus afirma: orai e vigiai. Orai apresentando a nossa dependência dEle. Orai. Mas Ele fala vigiai. A nossa sensatez e ação para não atrapalhar aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida, na nossa vida e também apesar da nossa vida. Não devemos achar que sempre que fizermos alguma coisa, Deus está obrigado a responder conforme o nosso interesse. Talvez baseado nesse, faça a tua parte que eu te ajudarei, que muitas vezes tem aquele grupo de religiosidade. É com base nisso que tem muitas campanhas nas igrejas evangélicas. Às vezes é com base nisso que tem aquela ideia da pessoa ir para o monte orar. Ou orar de madrugada. Ou fazer aquela oferta de sacrifício. Muita gente conhece essa linguagem. Nada disso garante o resultado que a gente espera. O que a gente precisa fazer, de fato, é ser responsável e entender de que Deus sempre sabe o que é melhor para mim e para você. Não é nosso esforço que vai mover a mão de Deus. Não é. Ao invés da gente ficar com religiosidade, a gente tem que ficar ao lado de Jesus, assumindo a postura de Jesus, de depender do Pai, assumir que Deus quer fazer. É claro que Ele quer que eu faça muitas coisas. Quando Jesus fala vigiai, é para eu fazer, mas Ele fala para eu fazer, é para não atrapalhar. Não é que eu, pelo meu esforço, vou alcançar alguma coisa. É que eu, pelo meu esforço, posso atrapalhar muita coisa. Por isso, então, preciso entender de que Deus não está obrigado a me fazer absolutamente nada, porque estou fazendo alguma coisa que julgo que seja a vontade de Deus. Não vamos cair nessa. Não é porque eu vou à igreja que as coisas boas começam a acontecer com a minha vida. É pela graça de Deus. Indo para a igreja, geralmente eu aprendo a não atrapalhar o que Deus quer fazer comigo, através da minha vida. Não é por eu muito... Não, às vezes a pessoa dá aqueles testemunhos, né, que fala que aconteceu alguma coisa porque eu orei. Aí vai colocando Jesus para trás dela, né? Jesus está na frente, né? Jesus me abençoou. Jesus está na frente da pessoa. Mas me abençoou porque eu orei. Aí Jesus, né? Na verdade, assim, eu orei. Jesus está aqui, né? Eu orei. Aí vai entrando na frente de Jesus. Orei. Aí Jesus ficou sumido. A oração foi... Orou para quem, meu querido? Essa é uma lição que a gente tem que aprender logo. Olha só o que ainda tem para a gente aprender com Tiago dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha só, não se engane. Toda boa dádiva, tudo que é bom que acontece para a gente, venha do alto. Não é do nosso esforço, não. Eu preciso entender isso o mais rápido possível, para eu não ser enganado por mim mesmo e pela minha própria vontade de julgar que eu é quem faço acontecer. Terceiro mito: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Principalmente quando eu era espírita, eu não só ouvia isso, como eu também advogava essa postura. Em um mundo que é plural, a singularidade de Jesus não é bem vista. Talvez a pessoa dizendo assim, talvez alguém que leia a Bíblia, olhando para essa passagem, imagine que essa fake news seja uma verdade. Versículo 3 de 1 Timóteo 2, 4, 3 e 4, na verdade, né? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Joia. É verdade. Mas se a gente ler o texto completo, a gente vai entender um pouco melhor. Olha só. O qual Deus, nosso Salvador, né, Jesus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e, conclusão ainda da passagem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A sequência da passagem nos ajuda mais ainda. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Algumas verdades dessa passagem aqui. A primeira grande verdade é que, de fato, não é verdade a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Porque o texto diz que só existe um só mediador. Um mediador. Aquele que está no meio, ligando, como uma ponte. Só um. Só um. Este se chama Jesus Cristo. Aí diz, olha só que interessante. Foi ele que se deu em resgate pela gente. Ele se entregou. E a outra verdade, óbvio, é que ao mesmo tempo que a gente foi alcançado, entendemos que Jesus é a ligação entre o planeta Terra e o céu, Jesus é essa ponte. Além da gente aprender isso, a gente precisa anunciar isso. É o que ele chega aqui no final. Então, não é verdade aquela ideia de que Deus está no topo da montanha e se você sobe essa montanha por qualquer um dos lados, você vai chegar no topo. É bonito, é legal essa conversa, mas é mentira. No que diz respeito, no que tange a salvação, a Deus, é mentira. Não é que todos os caminhos levam a Deus. O que fala ali é só uma verdade. Jesus Cristo é a nossa ligação com Deus. Só existe um caminho. E Jesus mesmo falou no versículo que eu citei há pouco tempo atrás. Na primeiro mito. Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou, eu sou um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Os esforços de pessoas com uma religião, que não querem abandonar a sua religião, para alcançar a Deus, muitas vezes esse esforço é sincero, esse esforço muitas vezes é o que a pessoa realmente consegue fazer, mas é uma mentira. E isso é tão sério, porque a pessoa está levada ao engano. O pleno conhecimento da verdade, olha só, voltando aqui ao contexto, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade é Jesus Cristo, o único Salvador. É aquele que realmente salva o homem. Jesus foi quem pagou o preço para nos resgatar, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele pagou a dívida
que a gente tinha porque a gente era pecador e se tornou um escravo do pecado. Mas, gente, para mim, embora essa passagem também você já sabe que é uma fake news, essa mensagem que as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, embora você saiba que é uma fake news, agora você já sabe da good news, das good news, das boas novas, da mensagem verdadeira que é só Jesus salva. Mas o que o texto está nos exortando é que esse testemunho, ele deve ser prestado, anunciado em tempos oportunos. Às vezes a gente acha que essa palavra oportuno aqui tem a ver com as oportunidades aparecendo. Não é só isso que está falando. Essa palavra de oportunidade aqui tem a ver com um tempo oportuno que eu estabeleço, que eu crio. Ele está falando, sabe de quê? De missionalidade. De eu sair da minha região de conforto e ir para outro lugar, anunciar essa verdade. Sair da minha situação, de que é muito confortável, e anunciar essa verdade para quem ainda não a conhece. Então, é falsa a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Nem é bíblico, e obviamente não tem nada a ver com o cristianismo. E o quarto mito, eu coloquei aqui como teologia popular, que isso a gente ouve com fartura, com fartura nas igrejas. Quem não vem por amor, quem não vem pelo amor ou por amor, vem pela dor. Primeiro a gente tem que entender que a gente nunca pode esperar um plano B da parte de Deus, tá bem? Tem gente que negligencia, preste atenção nisso, por favor, preste atenção. Tem muita gente que negligencia as placas de sinalização que Deus coloca. Aquelas luzes de alerta que Deus estabelece na nossa vida. Igual painel de carro, né? Quando uma luzinha daquela acende fora de hora, o que é para você fazer? Não ligar? Luzinha do combustível ali, acendeu. É para fazer o quê? Luzinha de qualquer coisa acende no painel do carro. Você deve ficar preocupado. As placas de sinalização, que deveriam ser suficientes, a gente negligencia, porque muitas vezes, ou a gente não quer anunciar para alguém, porque a gente espera ela se dar mal, ou a gente anda no caminho do pecado e do erro esperando, não, um dia eu me arrependo, eu vou ter tempo para isso. Primeiro, nós precisamos dar atenção real do que Deus nos chama para fazer. Talvez a gente fique imaginando que a nossa história é igual à história do filho pródigo. Lucas 15, versículo 16 e 17, fala o auge da situação ali que a gente vê do filho pródigo se arrependendo. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É claro que tem muita gente que também fala, uma fake news, né, um mito bíblico de que o jovem, o filho pródigo, comeu lavagem. Não é verdade. É que ele desejou, ele ficou olhando assim, cara, é possível que eu coma esse negócio, a situação não melhorar, né? Mas ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, a palavra caindo em si é voltando ao juízo. Você conhece a história do filho pródigo. Desprezou o pai, desprezou a família, pegou a herança, foi embora, gastou, avacalhou, acabou o dinheiro, passou uma crise pior do que a crise que o Brasil está enfrentando. Ficou na penúria, os amigos já não existiam mais, os falsos amigos. E aí começou a passar necessidade. Então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quer dizer, voltou ao juízo, falou, vou para casa, voltar. Quero ser tratado como um servo, escravo do meu pai. Porque lá o próprio trabalhador de meu pai, ele tem comida para comer. Ok. Só que
A Bíblia também diz em Provérbios 29, como falei, a leitura social de Salomão, dizendo: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Em outras palavras, tem muita gente que não quer ouvir as mensagens, as placas, dizendo: está na hora de voltar, está na hora de mudar. Não faça isso, você sabe que está errado, você está levando essa conversa adiante. Tem muita gente que não ouve o conselho dos pais, não ouve o alerta dos líderes, não querem saber das regras da escola, não querem saber das placas na rua, não querem saber e ignoram as luzes no painel do carro. O brasileiro ainda acha, e é cultural isso, a gente tem 15 minutos de tolerância. Será que na vida espiritual e nas ordens que Deus tem nos dado, a gente tem esses 10 ou 15 minutos de tolerância? Ananias e Safira é um bom exemplo disso. Às vezes a gente pensa que, puxa vida, mas Deus foi tão severo com Ananias e Safira. Deus foi o normal dele. Deus não quer brincadeira. Mas tem gente que acha: não, eu quero pagar o preço. Uma vez eu conversando com um rapaz, ele abandonando a família, e eu falei: você não vai fazer isso porque você vai se arrepender. Aí ele falou: eu quero, olha só, pagar esse preço. Eu falei: querido, você não sabe que preço é esse ainda. Você só julga que sabe. Porque vai chegar uma hora, obviamente, que Deus vai quebrar. E a pessoa não vai ter tempo de virar e mudar a realidade. Porque já foi. Tem coisa que não volta mais atrás. E tudo isso aqui tem a ver também com a nossa vida. Deus não quer que a gente se vire a Ele por causa da dor. A dor Jesus já sofreu por nós. Jesus já sofreu as nossas dores. Por que eu quero agora acrescentar ainda mais grosseria na minha vida? Já bastou o meu passado. Ou a gente não entende isso? Quem não vem por amor, vem pela dor. Não é verdade isso. Talvez a disciplina faça as pessoas enxergarem algumas coisas. Mas tem gente que não vai ter esse privilégio. Sabia? Porque a Bíblia diz que Deus, soberano Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele não está obrigado a ter misericórdia com você, nem comigo. Não está obrigado. É aquele negócio, a pessoa, eu fico imaginando, no dia que avançar um sinal vermelho, né? Descaradamente, avançar um sinal vermelho, eu fico imaginando que vou passar e vem aquele caminhão e vai passar por cima do carro. Porque Deus não tem obrigação de me livrar, nem quando eu estou no sinal, passando o sinal verde, quem dirá o vermelho? Então Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Não confie nisso. Não confie nessa verdade, nessa suposta verdade, nessa fake news, nessa ideia que as pessoas apresentam por aí. O que a gente pode levar para casa? A gente tem falado sobre isso. Contra as fake news, as good news. Contra a mentira, o Evangelho. O Evangelho. Contra a mentira, o Evangelho. Olhando para as nossas... O que a gente aprende com as nossas colocações sobre os mitos que hoje vimos? Primeiro, ninguém merece o céu. Não é só os ricos que não conseguem se salvar. É qualquer pessoa não consegue se salvar. Eu não consigo me salvar e você não consegue se salvar. Não caia nessa tolice de imaginar que nós nos salvamos. Nós não conseguimos nos salvar.
Segunda verdade que a gente pode levar para casa e pode explicar para as pessoas: o esforço humano não garante nada de bom. Às vezes esse esforço humano, ele só atrapalha. Não tem essa história de que eu vou me apegar no que as pessoas falam por aí de faça a tua parte, que eu te ajudarei. Terceira verdade que a gente leva para casa, para ensinar para outras pessoas: em um mundo plural, só Jesus salva. Às vezes é antiético, às vezes é politicamente incorreto falar que só existe um Salvador. Mas é a verdade. É só Jesus mesmo que salva, meu querido. Não adianta a gente querer se enganar. Nem julgando que aqueles índios que nunca ouviram da mensagem, não sabem nem o que é Bíblia. Eles vão para o céu porque não, não vão. Qualquer pessoa do planeta Terra, qualquer ser humano, só tem acesso ao céu através da porta, que Jesus mesmo falou: eu sou a porta das ovelhas. Só Jesus salva. Num mundo plural, é isso mesmo. Só Jesus salva. Por último, a hora da mudança é agora. Eu e você não podemos ignorar de que devemos obrigatoriamente correr para Jesus. Em o que eu preciso me arrepender? Quais são as coisas que na minha vida eu não resolvi ainda, não entreguei para Jesus? O que é que está faltando para eu consertar a minha vida com Jesus? Obviamente não pode absolutamente nada me impedir de preferir as good news, ao invés de ficar escravo das fake news. Então, meus queridos irmãos, temos aqui aquilo que eu devo levar para casa e compartilhar com outras pessoas também. Vamos orar? Pai eterno, obrigado porque o Senhor nos desafia a sempre buscarmos a verdade. Te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem nos revelado acerca da Tua palavra. Reconhecemos que para não ficarmos enganados com o que as pessoas dizem que é da Bíblia, realmente precisamos ler a Bíblia. Precisamos nos dedicar na leitura da Tua palavra. Continua nos abençoando e nos mostrando, Pai, o valor que é seguir o Teu caminho e abandonar de vez aquilo que não pertence ao Senhor. Obrigado, mais uma vez te louvamos e bendizemos o Senhor, agradecidos pelo encorajamento que o Senhor nos dá de seguirmos a verdade, de perseverarmos no caminho que é Jesus. É a nossa oração no nome dEle, no nome desse que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.